sexto ano, tudo bem? Eu sou a professora Andréia e vamos juntos para mais uma aula de matemática. E vamos ver o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos transformar de uma unidade para outra as unidades de medida de capacidade e a gente também vai resolver situações, problemas que envolvem unidades de medida de volume e de capacidade. Vamos lá então? Lembra como transformamos as unidades de medida de capacidade? E quais que são as suas relações com volume, né? O que diferencia volume de capacidade? Então vamos retomar um pouquinho disso. Quando a gente está falando de capacidade, a gente está falando como unidade de medida do litro, né? Então a gente está medindo líquidos, digamos assim. A nossa unidade padrão é o litro, que a gente usa todo dia, né? Vai comprar leite, vai comprar em litro, vai comprar refrigerante, está em litro, né? Então, várias coisas do nosso dia a dia que estão em litros. Quando a gente vai usar uma unidade de medida menor, por exemplo, refrigerante está num frasco grande. Se eu for comprar um remédio, ele está num frasco pequenininho. Então, eu não vou usar litro para falar para aquele frasquinho. Então, a gente usa um submúltiplo do litro. A gente vai usar uma unidade menor. Então, existe o decilitro, o centilitro e o mililitro. Desses três, eu tenho certeza que você conhece o mililitro, que é popularmente chamado de ml. A gente fala isso no dia a dia, 5 ml, usa 2 ml desse remédio aí, né? Então, ele é um submúltiplo do nosso litro. E se a gente for falar de unidades maiores, né, algo bem maior do que o litro, a gente usa o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. Mas são unidades assim não muito usuais, a gente usa muito pouco isso no nosso dia a dia. O que é importante a gente salientar é para a gente fazer a transformação, para a gente sair de um deles e chegar no outro, a gente tem que observar aqui, da esquerda para a direita, cada unidade equivale a 10 vezes a unidade seguinte. E o contrário, da direita para a esquerda, cada unidade equivale a 1/10 da unidade seguinte. Então, a gente está aqui na unidade menor e conforme a gente vem avançando para esse sentido, ela está aumentando. Para cada casinha que a gente aumenta, ela é 10 vezes maior que a que ficou para trás dela, ok? E se fosse caminho inverso, então seria esse 1/10. Então vamos ver um exemplo. Digamos que a gente tem 330 ml e a gente quer expressar isso em litros. Então a gente está aqui na coluninha do ml, mas a gente quer chegar aqui na coluninha do litro. Então, a gente está vindo, digamos, para frente, né? A gente está aumentando digamos que ela vai aumentar, ela está indo para uma unidade maior, só que ela é uma unidade pequena. Então, conforme a gente vem para esse sentido, a gente vai dividindo ou por 10, ou por 100, ou por 1000, depende de quantas casas você avança. Então, como a gente está no mililitro, para chegar em litro, a gente passou por 1, 2, 3 colunas, 3 casas. Então, a gente vai dividir o número que a gente quer, que é o 330, por 1000, porque a gente deslocou 3 casas. Fez a continha, deu 0,33. Então, esse 330 ml agora foi escrito em litro como 0,33 litros. Ok? Se fosse o contrário, tivesse em litro e a gente fosse chegar lá no ml, então a gente estava caminhando no outro sentido, a gente ia fazer uma multiplicação. Aí multiplicou ou por 10, ou por 100, ou por 1000, conforme você necessite, depende de onde você quer chegar. E a relação entre o volume e a capacidade, né? Qual que é a relação entre os dois? Então vejam aqui. Quando a gente fala de volume, lá a gente usava 1 metro como unidade padrão. Aí a gente tinha os múltiplos e os submúltiplos do metro também, né? O centímetro, o decímetro, o quilômetro, né? E assim ia. Então, quando a gente fala de 1 centímetro cúbico, a gente tem 1 ml. Quando a gente tem 1 metro cúbico, a gente tem 1000 litros. Se a gente falar de 1 decímetro cúbico, a gente tem, na verdade, 1 litro. Essa unidade, essa transformação ela é interessante porque ela influencia diretamente no nosso dia a dia, na sua conta de água. Então, você vai lá pagar sua conta de água, na conta está lá em quantos metros cúbicos você consumiu. É a mesma coisa que você multiplicar daí depois por 1000 e você vai descobrir quantos litros de água você consumiu naquele mês. Então, vamos praticar essas informações aí, né?
Um reservatório tem a forma de um bloco retangular com 5 centímetros de comprimento, 1,20 metros de largura e 1,20 metros de altura. O reservatório está totalmente cheio de água. Por efeito da evaporação, o nível de água baixou 5 centímetros. Quantos litros de água restaram após a evaporação? Então veja, aqui a gente vai ter que usar uma relação entre volume e capacidade, porque as nossas informações elas estão em metros, né? A gente estaria falando de volume, mas a nossa pergunta aqui é em litros, né, de capacidade. Então a gente vai ter que depois que encontrar o resultado do volume, fazer uma transformação para encontrar a resposta em litros. E o desafio aqui para você é você lembrar como que calculamos o volume de um bloco retangular. Vou dar um tempinho aí para você pensar um pouquinho nessa questão. Tempo esgotado. Vamos verificar a sua solução? Então vamos lá. Como o nosso bloco retangular ele tinha 1,20 metros de altura, mas ele baixou 5 centímetros, então ao invés de 1,20 metros, a gente vai usar 1,15 metros por causa desses centímetros que ele baixou. Para a gente calcular o volume, então, do que restou, nós temos que lembrar da fórmula do volume, que é comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, o nosso comprimento, informação do problema é que ele tinha 5 metros de comprimento, ele tinha 1,20 metros de largura e agora a nossa altura que passa a ser de 1,15. Efetuando então a multiplicação dessas três informações, a gente tem 6,9 metros cúbicos. Então lembrem, aqui está em metro, a gente está multiplicando 3 medidas, então o nosso metro aqui é metro cúbico, até porque a gente está falando de volume, né? Então tem que ter esse expoente 3 aqui na nossa letrinha M. Ok, mas não respondemos a nossa pergunta, né? Ela pergunta quantos litros. A nossa informação aqui, a nossa resposta, ficou em metros cúbicos. Então, temos que transformar. Então, lembrando que 1 metro cúbico vale 1.000 litros, então, em 6,9 metros cúbicos, a gente vai multiplicar por 1.000, porque para cada 1 metro cúbico cabe 1.000 litros. Eu tenho 6,9 metros cúbicos, então multiplicamos para encontrar a nossa resposta em litros. Aqui é uma continha que a gente pode fazer de cabeça. Você não precisa fazer a continha no caderno. Só lembrar o seguinte, quando a gente multiplica por 1.000, 1.000 é um número com 3 zeros. Então é só lembrar de deslocar a nossa vírgula 3 casas lá para frente do número, digamos assim, né? Se eu vou andar 3 casas
Mas eu não tenho mais números aqui depois do 9, então a gente acrescenta zeros. Acrescenta zeros para conseguir deslocar as 3 casas. E a gente vai encontrar o número 6.900. Então, nesse reservatório, depois da evaporação, restaram 6.900 litros de água. Ok? Seguindo então, mais um exercício para você. Uma família consome 750 ml de suco de laranja em cada refeição. Considerando-se que a família faça 2 refeições diárias com consumo de suco de laranja e que o custo de cada litro do suco é de R$ 4,90, qual é o gasto semanal dessa família em suco de laranja? Não vou dar dica aqui não, vou dar um tempinho para você interpretar esse problema e resolver ele. A gente já volta para conferir. Acabou o seu tempo. Vamos conferir sua resposta? Então vamos lá. Nós temos aqui que a família consome 750 ml em cada refeição. Então toda vez que ela sentar para comer, né, ela está consumindo esse tanto de suco para a família toda. Muito bem. Ela faz 2 refeições diárias, digamos que seja o almoço e a janta. Muito bem, então 2 vezes por dia ela consome essa quantidade de suco. Se ela consome 750 ml a cada refeição e são 2 refeições, então a gente vai ter que multiplicar por 2 para verificar o quanto ela consumiu por dia. E no caso aqui, 1.500 ml por dia. Então, muito bem, a gente sabe o quanto ela consumiu em um dia. Mas a nossa pergunta é que ela faz essa refeição, o quanto ela consome desse suco a cada semana, né? O gasto semanal dela. Se é por semana, uma semana tem 7 dias. Então a gente vai pegar aquela quantidade de um dia e multiplicar por 7. 7 vezes 1.500 vai dar 10.500 ml. Então essa é a quantidade de suco que ela está consumindo por semana. Aí diz que cada litro do suco custa R$ 4,90. Muito bem, mas a nossa resposta aqui está em ml, em mililitro. Então, a gente vai ter que reescrever esse 10.500 mililitros em litros. Então, a gente precisa fazer essa transformação. Então, olhando aqui, essa reguinha, ela vai nos ajudar. Nós temos aqui litro, para chegando aqui no mililitro na última. Nós estamos, na verdade, em ml, em mililitro, e a gente quer chegar no litro, né? A gente está numa unidade pequena e quer chegar nessa unidade maior. Então, a gente está passando por, olha o caminho das flechinhas aqui, 3 casinhas, digamos, né? Para a gente chegar no litro. Então, a gente vai fazer essa conta dividindo por 1.000, né? Para verificar quantos litros a gente vai conseguir.
Então, nesse caso, 10.500 dividido por 1.000 é 10,5. Para dividir por 1.000, também não precisa fazer conta nem na calculadora nem no caderno, faz de cabeça. 3 zerinhos significa que a vírgula vai andar 3 casas. Só que agora a gente está dividindo, então a vírgula vai vir para outro sentido. Aqui no final do 10.500 é como se existisse uma vírgula que está escondidinha. Vou andar 3 casinhas com ela, ela vai parar aqui depois do 10, como parou aqui. Então ficaria 10,500. Mas os zerinhos que estão no final do número depois da vírgula a gente pode desconsiderar. Então por isso fica 10,5 litros. Então essa é a quantidade que a família gasta de suco na semana. Mas o que a gente precisa calcular é o custo, né? Custo envolve preço, envolve dinheiro. Se eu sei que ela paga R$ 4,90 para cada litro e ela está consumindo 10,5 litros, então a gente vai multiplicar essas duas informações para a gente encontrar então o gasto total aí com suco durante uma semana. Então essa família gasta semanalmente R$ 51,45 em suco. É um gasto considerável, né? Mas é saúde. Continuando, vamos praticar mais um exercício? Agora, esse exercício aqui foi tirado lá de uma avaliação da Unicamp, né, uma Universidade de São Paulo. Numa lanchonete, o refrigerante é vendido em copos descartáveis de 300 ml e de 500 ml. Não é aquele tamanho padrão de copo que a gente usa. Tem um copo menorzinho, né, que a gente costuma usar para colocar açúcar, e tem aquele que é um pouquinho maior. Então essas são as medidas dos copos. Nos copos menores, o refrigerante custa 90 centavos e nos maiores, R$ 1,70. Em qual dos copos você toma mais refrigerante pelo menor preço? Então, em qual deles compensa mais você comprar o suco? Digamos que você é uma pessoa que toma bastante suco, né? Então, em qual deles compensa mais? Será que é comprar o copo menor várias vezes? Será que é comprar o copo maior, vai dar um número menor de vezes? Qual financeiramente compensa mais? Eu vou dar um tempinho aí para você tentar desenvolver um raciocínio aqui de como que a gente faz para comparar aí essas duas informações e ver então qual é a vantajosa. Veja que essa é uma situação do nosso dia a dia, inclusive, né? Quem nunca se deparou aí na hora de comprar alguma coisa, tinha 2 preços, 2 tamanhos e tinha que decidir aquele que compensava mais? Tempinho para você. Voltamos! Vamos ver então o seu raciocínio.
Nós vamos fazer uma comparação. Então, para a gente comparar, é interessante que a gente compare quantidades iguais. Então, nós vamos calcular o custo de 100 ml em cada situação e aí vai ficar mais fácil a nossa comparação. Então, como a gente faz isso? No copo de 300 ml ele custa 90 centavos, então se a gente divide 300 ml por 3, vai dar 100 ml. Então eu também vou dividir o preço de 90 centavos por 3, 30 centavos. Então cada 100 ml nessa situação custa 30 centavos. No copo maior, que é 500 ml, custa 1,70. Eu divido 500 ml por 5 para obter os 100 ml. Então eu também vou dividir o preço por 5 para obter o preço de 100 ml. Então, 1,70 dividido por 5 deu 34 centavos. Então, no copo de 500 ml, cada 100 ml custa 34 centavos. Então, agora vamos comparar. Se no de 100 ml da primeira situação, cada 100 ml custa 30 centavos e no copo maior, cada 100 ml custa 34 centavos, agora está fácil de ver que no copo menor o custo é mais baixo. Então, se você é uma pessoa que bebe bastante refrigerante, é interessante ficar sempre comprando no copo menor. Vai sair mais barato para você. E aí, já jogou hoje? Já entrou na plataforma da Matific? Vamos praticar um pouco do nosso conhecimento nessa plataforma? Entra no site da Matific, loga com seu @escola, pede para o professor liberar esse joguinho aí para você e bora para a diversão. Vamos lá jogar um pouquinho junto? Então, vejam aqui no nosso joguinho, a gente tem uma jarrinha, uma cabe 5 litros, na outra cabem 2 litros, e aqui embaixo a gente tem uma perguntinha, uma indicação do que a gente tem que fazer. Então tá dizendo, obtenha exatamente 2 litros de água na jarra de 5 litros. Então, nesse primeiro momento, o joguinho está dando uma dica para nós. Ele está pedindo para a gente jogar fora esses 5 litros, aí a gente vai pegar a jarrinha de 2 litros, levar lá embaixo da torneira, ela encheu, e agora a gente vai colocar na jarrinha de 5 litros. Maravilha! Conseguimos vencer essa etapa, já apareceu aqui ó, a indicação de pronto, a gente clica nela, saiu estrelinha, quer dizer que conseguimos. E aí começa então o desafio. Aí pergunta, coloque exatamente 1/4 de litro de água na jarra de 1/2 e 2/8 de litro, né? Então a gente tem 2 jarras, uma tem exatamente 1 litro e a outra tem 1 litro e 2/8, né? Esse 2/8, vamos lembrar lá de fração, a gente pode simplificar. 2/8 é a mesma coisa que 1/4. Então a gente tem 1 litro e mais 1/4. Aí agora a gente tem que responder esse desafio. Coloque exatamente 1/4 de litro de água na jarra que tem 1 litro e 1/4. Então, como que a gente faz isso? Então, uma sugestão. A gente poderia encher essa jarrinha aqui. Atendeu o nosso objetivo? Não, eu quero que nessa jarra tenha 1/4 e não 1 litro e 1/4. Então, 1 litro eu vou descartar dentro da jarrinha de 1 litro. Então, aqui ficou 1 litro e na outra jarrinha maior ficou somente aquele 1/4. Será que é isso? Clicamos em pronto. Saiu estrelinha? Maravilha, você atendeu o objetivo do jogo. E assim você vai, desafiando a sua mente, jogando e treinando aí os nossos conteúdos. Beleza?
Vamos voltar lá então para a nossa tela? E é isso aí então, né? Já praticamos o nosso conhecimento, nos divertindo com a Matific. Resumindo então o que a gente aprendeu hoje, a gente resolveu situações problema que envolviam volume e capacidade e suas respectivas unidades de medida. E é isso aí, a gente finaliza a nossa aula e espero que você tenha gostado. Até a próxima!